Saúde. Galera, a proposta do vídeo de hoje é mostrar o briefing, o conceito, alguns ideais de futuro, modboard, é literalmente mostrar a parte da identidade visual, o processo de criação disso, certo? Algumas coisas a gente não consegue compartilhar por questões de dados, por questões de ética, mas eu vou tentar ser o mais transparente possível e mostrar muito do que é feito nos bastidores para o resultado final de uma marca, entendeu? Bora pra tela do meu computador. Tá bombando. Bora lá. Vou mostrar o briefing da marca. Informações gerais. Nome, Hawk.code. O Hawk é um nome que traduzido é Falcão. Esse nome eu criei há, eu acho que 1 ano atrás. É meu alter ego. Seria minha melhor versão. No meu canal no YouTube, eu falei, eu vou mostrar tudo, não vou esconder nada. Tem uma parte aqui de publicações. Então, essa aqui foi a ideia central da palavra Hawk. E daqui eu explico, né? Poder, conhecimento, riqueza, família, saúde, relacionamento, nobreza, valente, destemida, generosa, leal, honesta, iluminação, criatividade, sagaz. Um materialzinho simples que eu criei na época. Tem outro também. Será que não tá aqui? Eu acho que não veio pra cá. Mas basicamente fala sobre a tradução da palavra. Aqui eu achei. Hawk, traduzido é falcão, é um animal de porte pequeno a médio. Possui asas estreitas e pontiagudas. Para quem não sabe, eu tenho 1,57 de altura, então eu sou pequeno. Então a palavra Hawk em si foi muito baseada em mim, sabe? Tipo, simboliza poder, riqueza, nobreza, iluminação e espírito. Só que, né, eu expliquei o tipo de poder, que é conhecimento. Eu sempre priorizei ter conhecimento ao ter dinheiro. E hoje em dia eu tenho um pouco de dinheiro por conta do conhecimento que eu tenho, entendeu? Não que eu seja rica nem nada, mas eu tenho uma vida agradável, podemos se dizer assim, hoje em dia. E o code vem de código de honra dos artistas. Todo mundo tem padrões comportamentais e com os artistas não seria diferente. Os artistas também têm padrões comportamentais que funcionam como se fosse um código. Ninguém sai por aí falando os seus padrões comportamentais, mas conseguimos perceber através de comportamentos, atitudes, e o código de honra vem junto com isso, o código de honra dos artistas. O conceito da marca Hawk.code foi uma marca pensada para artistas que produzem imagem, som e forma. Isso eu abracei a galera do audiovisual, da fotografia, da música, que é musicistas, rap, trap, que é mais a galera do streetwear, bem nichado, né? Eu não queria que ficasse algo nem muito amplo, mas eu também não queria que fosse muito nichado. Inicialmente, tem até um post-it aqui, ó. Ela foi pensada para fotógrafos. Cadê? Fotógrafos e videomakers. Só que eu fiquei pensando, uma que já tem algumas marcas nessa proposta, e eu queria fazer algo realmente diferente. Queria, não quero. E outra, eu queria que abraçasse mais pessoas, sabe? Porque eu sou uma profissional multipotência, então eu tenho conhecimento em várias áreas e eu gosto desse repertório criativo, dessa bagagem cultural que eu tenho, sabe? Então, foi muito pensando no passado, no futuro, na realidade atual, nos artistas, produtores, beatmakers, produtores musicais, musicistas, cantores, fotógrafos, videomakers, ilustradores, porque é onde que entra a parte de forma, né? Imagem, som e forma, então entra a parte de forma também, que é
ilustradores, designers. Queria abraçar mais a galera, trazer mais para perto do conceito da moda também. Tanto que, tipo assim, o streetwear foi muito abraçado também. Eu não sei dizer exatamente o ano que começou, mas foi muito abraçado pelos fotógrafos e pela galera do audiovisual. Entendeu? Então, eu acho isso culturalmente muito legal e uma abordagem, digamos que assim, nova. Enfim, se for ficar aqui, a gente vai ficar aqui vasculhando horas e horas. Mas vamos tentar ser breve, apesar de mostrar bastante. Então, tem aqui a história da ideia, não da marca. Eu expliquei o nome por cima, espero que tenha dado para entender mais ou menos. E a história da ideia, basicamente assim. Se você quiser ler com mais calma, tira um print da tela, pausa o vídeo e lê essa parte com mais calma. Mas eu vou passar para não ficar, sabe, maçante o conteúdo e ser mais breve. Missão: promover moda com propósito para artistas, criadores de imagem, som e forma, promovendo autoestima, confiança, fé em si e na vida. Visão: ser a maior marca de vestuário para artistas do Brasil até 2030. Cara, eu sonho alto. Eu não sei sonhar baixo. Vai dar certo? Deus que sabe. Mas eu não sei sonhar baixo, não. Eu sonho alto, jogo lá em cima mesmo. E fé. E fé, mano. Fé em si, fé na vida, fé em Deus. Fé no que você quiser acreditar. Bora lá, valores da marca. Intencionalidade. Então, eu tô gravando e documentando aqui, não é à toa. Eu tenho a intenção de ter isso no futuro, pra, no futuro eu conseguir ter ideias de como eu pensava na época que eu criei isso aqui. Já é um ponto. 2, tem um conceito chamado... Cara, será que eu vou conseguir pronunciar isso certo? Building Public. Algo assim, que seria basicamente documentar o processo criativo. Teve uma galera que ficou muito... Aí, eu dei uma aula aqui um tempo atrás, falando sobre fotografia, né? Analisando fotografias, e eu falo sobre a ideia que você tem que ter em mente de estudar termos e nomenclatura, justamente porque fica muito mais fácil pesquisar as coisas depois, principalmente se você estudar inglês. Vamos entrar aqui no TikTok, coisa rápida? Vamos estender muito não e jogar o termo. Se eu estiver pronunciando a palavra errado, perdoa, meu inglês é péssimo, eu realmente foge assim, real da minha alçada. E a galera criou um conteúdo muito legal a respeito disso, só que cada um tem seu jeito de fazer as coisas e eu gosto de conteúdos longos, explicativos e detalhados, mas tem vários videozinhos curtos que são ideias também de como fazer isso, sabe? Não, esse aqui não tá... É mais isso aqui, ó. Quer ver? Tem alguém que... É mais isso. Basicamente, a pessoa tá documentando o processo de criação. Óbvio, tem gente que faz isso em partes. Como eu disse, não se preocupe com a ideia de que tá bagunçado. Inicialmente vai parecer que tá tudo muito solto, porque o processo de criação não é linear. Mas com o tempo você vai ver que isso aqui vai tomando forma, sabe? E se você gosta de conhecer lojas, vem comigo. Espera que isso aqui é outra coisa. Isso aqui também é outra. Isso aqui é o dia da pessoa. Eu vou deixar só o primeiro termo. Acho que vai aparecer mais coisa. Que não tem também só, na vertente streetwear. Tem outras marcas, outros conceitos também. Eu não sei nem se eu posso ficar mostrando o rosto das pessoas aqui. 5 jogos, um problema e uma missão. Prazer, nós somos a Belo Analytics e a nossa missão está sendo criar um dispositivo que vai mudar o varejo para sempre. Documentando o processo criativo. Como tem a fonte e é uma questão educacional, de certa forma,
We are building the next Acredito que não Techstar implique em in nada, We're não. building a platform to copy and book travel itineraries in just a couple clicks. We've been at this for 4 Tá documentando. Aqui é o mesmo os caras, aqui é outra menina também. Essa aqui é a estratégia de redes sociais queridinha lá no Vale do Silício, que tá fazendo Ela falando sobre o conceito, né? I think now people will start believing. Shit, what people say. I never did, I never do. What people say. Cara, tinha mais coisas. Eu tinha pesquisado esses dias e tinha uns materiais mais interessantes, legais. Tinha um menino que começou a criar a marca de roupa dentro do quarto dele e ele criou um storytelling com base nisso, bem legal também. Vamos escrever em português para ver como é que fica. Aqui, ó, esse menino aqui, Eu ó. tô criando uma marca de dentro do meu quarto. Muito O moletom que eu tô massa. fazendo vídeo é pro meu irmão que faz um som. Ele foi muito sagaz. Enfim, tem vários conteúdos nessa pegada, só que curtos. Eu queria fazer algo mais detalhado e completinho, sabe? Aí tem os valores aqui, falei sobre intencionalidade, confiança, que é o, né? O intencionalidade é fazer as coisas com um fim, com um propósito, né? Tudo que você faz tem uma finalidade, tem uma intenção. Confiança. Eu acredito que quando você estuda e se prepara, a confiança, ela flui de forma natural. Insegurança é muito da incerteza de ter ou não preparo para lidar com tal situação, entende? Então, quando você está... Lógico que tem toda uma questão psicológica, que tem gente que é muito capacitada e ainda assim é inseguro. Eu entendo isso completamente. Só que, enfim, é uma proposta da marca, sabe? Tipo, confiança. Ser confiante, ser corajoso, fazer as coisas com fé que vai dar certo, otimismo. Eu nem coloquei aqui, mas tem esses também. Eu sou bem otimista, tenho uma fé ousada, assim, nas coisas. Nas coisas não, né? Nos meus projetos. Eu tenho uma fé, assim, que eu não sei nem explicar da onde que ela vem. Confiança, ousadia, fé, propósito, transparência, honestidade nas relações comerciais e com o público. Ou seja, muito de estar sendo transparente aqui e contando na íntegra o processo de criação é com a ideia de ser transparente mesmo, sincero e mostrar como que as coisas surgem nos bastidores. Eu percebo que tem gente que omite bastante coisa e, tipo, apaga partes que são interessantes e importantes, de certa forma, porque acha que nem todo mundo se importa, só que tem gente que se importa. E é com essas pessoas que eu quero comunicar, sabe? Com quem se importa, com quem valoriza, estudar, se aprofundar nas coisas, sabe? Nos estudos mesmo, tipo, ler livro, ler artigo, assistir vídeo, enfim, pessoas que valorizam ter conhecimento amplo e profundo e não entender as coisas de forma superficial, sabe? Enfim. E grit. Grit é a mesma coisa que perseverança. Falando de forma resumida, né? É a paixão a longo prazo, mesmo que você passe por situações adversas e difíceis. Eu acredito que eu tenho muito isso, porque levou 5 anos para me tirar o projeto do papel, então eu acredito que, né? Se eu não desistir agora, desiste mais não. Acredito que eu tenho muito uma paixão forte por tudo que eu faço, por tudo que eu crio, em tudo que eu pego para fazer, eu me dedico muito, porque eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. E isso faz com que, né, eu tenha uma certa perseverança a longo prazo ali. Identidade da marca, estilo da marca, streetwear, tom de voz, comunicação. Descontraído, informal, provocativo e atencioso. Recentemente eu fui em uma palestra do Maito, tô pronunciando certo? Espero que sim. Kaito, da onde que eu tirei Maito? Não sei. Kaito Maia. Ele é o fundador da Chili Beans, né? E um Shark também. E a palestra dele é super interessante e ele tem esse viés provocativo, né? Me inspirei nele? Não. Mas eu gosto desse quê provocativo da marca, sabe? Então me inspirei um pouco
no tom de voz, não na marca em si, sabe? No tom de voz. Enfim, descontraído, informal, provocativo e atencioso. Referências visuais eu tenho umas aqui, tipo, não coloquei aqui, mas tá no computador e eu já te mostro. Paleta de cores, branco e preto, inicialmente, só que eu vou desenvolver as outras cores também. Como é uma marca que tem o tom de voz provocativo, eu certamente vou puxar para um tom forte. Tipo um vinho vermelho, mas vinho azul, mas azul royal. Será que eu tô falando o azul certo? Um azul forte. É ele mesmo. E não tô dizendo que exatamente essas serão as cores, mas eu vou puxar para um tom forte por conta do tom provocativo, por conta... Tudo bem que ele tem esses dois outros pontos aqui, que é descontraído e atencioso, e traz uma pegada mais leve. Só que é uma marca de roupa no streetwear, e eu também vou explicar para você o conceito dos rascunhos que eu fiz, né? É uma marca, quando eu falo sobre público-alvo e cliente aqui, eu especifico mais essa parte de tom e de emoção que eu quero passar com a marca, sabe? Então, tipo, faz mais sentido a partir deste documento aqui. As cores que eu vou definir ainda. Não está definida, mas ela tende a ir para um tom mais forte, sabe? Não é uma certeza absoluta, porque, como eu disse, o processo de criação não é linear, ele tem várias variáveis e incongruências que depois você junta, mas enfim. Gênero feminino, masculino e unissex, faixa etária de 25 a 34 anos, localização São Paulo, só que dentro da missão aqui já fala que, né, a ideia é vender para todo o Brasil. Talvez não inicialmente, mas é uma ideia. Aí aqui eu falo sobre público-alvo. Eu vou abrir esse documento aqui também para mostrar. O que essa pessoa valoriza em uma marca de roupa: qualidade e personalidade. É as duas coisas também que eu vou me esforçar para trazer em peso aqui. Essa parte de concorrentes, eu certamente vou borrar, porque é meio antiético, mas eu fiz uma listinha de marcas que tem um conteúdo parecido, de marcas que, né, a ideia é bater de frente, mas enfim, vou borrar por motivos óbvios. Vou jogar aqui para cima e bora lá. Diferenciais da marca: uma marca diferente do que está saindo no mercado atualmente, no quesito estético, e o posicionamento é focado em artista, o que é diferente também, né, em artistas, porque uma marca de roupa que eu vi é, tipo, simplesmente focada ou em fotógrafos e em videomakers. A outra é focada, tem um peso, um quê também muito voltado para atletas, só que do meio do futebol. Inicialmente, talvez a ideia dele é jogar pro basquete aí e tal, mas inicialmente tem um quê muito do futebol, sabe? Então, tem lá são dois pontos que eu identifiquei de diferenciação. Provavelmente terá mais coisas no decorrer, né, no desenvolvimento, mas enfim. Categoria, isso aqui é um material que vai para o site, então não está preenchido ainda, porque, né, no site eu vou colocar, né, como que eu posso dizer? Eu queria encontrar a palavra certa para separar por categoria, tipo calçados, camisas, moletons. É basicamente isso. Qualidade é quantidade inicial por categoria, tal. Eu borrei aqui o nome da coleção, da primeira coleção, e a ideia é ser camisa, bermuda de moletom, uma carteira, um porta-cartões ou um chinelo. Eu tô pensando ainda. Pode ser isso, são coisas que pode ser que mude no desenvolvimento, mas enfim. Eu vou mostrar para vocês uma listinha aqui também, que às vezes, né, serve para quem está na mesma jornada, que é de private labels.
muito importante que eu vou falar agora. São pesquisas, tá? Eu reuni, não significa que eu conheço ou que eu vou fazer com alguma delas. Pode ser que eu pesquise mais e eu não conheço o material deles com profundidade. Eu pesquisei, vi algumas coisas que achei interessante e salvei. Mas não é uma, tipo assim, tô recomendando certa private label aqui porque eu confio no trabalho deles. Não. É só para você ter uma base e ficar mais fácil de você pesquisar também se você estiver na mesma jornada. Aí você pode simplesmente printar a tela, pausar o vídeo. Eu não vou colocar na descrição porque vai ficar visualmente poluído, não tô afim. Possui croquis ou referências específicas? Croquis, para quem não sabe, são basicamente rascunhos dos modelos dos produtos. Ou seja, rascunho de uma camisa e como seria posicionado o logo frente, o logo verso, seria rascunhos do desenho do modelo do produto. Basicamente isso. Aí o que eu coloquei aqui? Sim, estou fazendo uma ficha técnica. Não chega a ser um desenho feito à mão, porque não é um rascunho à mão, mas dá para ser considerado um croquis porque ele tem um mocapzinho. Vai ficar bonitinho o negócio, entendeu? Vai ficar legal. Mosquito, do nada. A ideia é fazer com a private label, né? Produção, tipo de produção, a ideia é fazer com a private label. Só que eu coloquei esse, eu estamparei a parte porque eu tenho um contato que tem outro contato que faz o processo de personalizar. Então eu posso comprar os tecidos já modelados, né? Tipo as camisas já modeladas, só que lisas, sem nenhum desenho, sem nenhuma estampa, sem nenhum logo, e ir neles e fazer um orçamento para ver quanto ficaria para personalizar essas peças. É uma opção também. Não fica tão longe, fica próximo de Alphaville, Barueri, um negócio assim, pelo que eu me lembro. E é uma possibilidade que tem que ser estudada aos poucos. Mínimo 30 peças, como eu separei. Será que tá chegando nessa parte já do drop? Eu acho que eu já falei que seria dividido, né? Tipo, uma peça de entrada, que seria o chinelo, a carteira, o porta-cartões, que seria mais para o público conhecer a marca, que é como se fosse um produto experimental, mas não chega a ser um produto experimental. É um produto literalmente de entrada, para a galera conhecer de fato a marca. Então, um produto de entrada que eu tô definindo ainda se vai ser uma carteira, se vai ser um porta-cartões, se vai ser um chinelo. Eu encontrei uma private label muito interessante que o dono da marca Viver de Marcas, acompanho ele, passou e pode ser uma opção também. É um estilo de chinelo bem interessante, né? E eles fazem essa parte de produção. E como ele falou, a gente acaba confiando porque acompanha o trabalho de perto da pessoa e sabe que a pessoa é boa no que ela faz. Distribuição e venda inicialmente. E-commerce, Instagram e e-mail marketing. Não sei o que, e-mail marketing não funciona mais, bibibi, bobobó, é que nem a galera que fala que cartão de visita não funciona mais, mas recentemente eu voltei em uma barbearia por conta do cartão de visita, porque se não tivesse eu nem lembraria do contato, eu só lembraria do local, enfim. Meios antigos de vendas ainda funcionam, mas não vou me aprofundar muito nisso. Plataformas e ferramentas planejadas inicialmente, Nuvem Shop para o site e a Bling para sistema de ERP, na verdade, ERP, que seria para emissão de nota fiscal, que seria para código de produto e categorizar. Ele, se eu não me engano, ele faz link com a Nuvem Shop também, que seria a plataforma de e-commerce. Enfim, tem umas funcionalidades muito interessantes nesse sistema aqui que eu não vou lembrar ao certo, porque aos poucos eu estou me ajustando.
Mas, além da nota fiscal, tem a categorização de produtos, o código de produto que daí linka e você consegue emitir a nota fiscal. Fica mais fácil de você gerenciar estoque também. Enfim, tem lá seus benefícios. Redes sociais a serem criadas, Instagram. E eu não coloquei aqui e-mail. Que loucura. Para criar um e-mail também. E eu já fiz a pesquisa no INPI lá, para saber se, né? Não tinha, eu já imaginava que não, porque foi algo muito único que eu criei há tempos atrás, eu já tinha pesquisado antes, mas enfim, um domínio, né? O domínio eu vou fazer por esse site aqui. Eu não comprei nada ainda, eu só planilhei, né? Coloquei na planilha, tá disponível. A intenção é comprar esse aqui por 2 anos, né? E as coisas vão fluindo aos poucos a gente vai fazendo acontecer. Inclusive eu tenho que enrolar um pouco para postar esse episódio aqui por uma questão, né, de vai que... Não que eu esteja criando uma ideia super inovadora, mega blaster, que alguém possa copiar e tudo mais, mas, né, tem uns oportunistas aí, a gente tem que ficar meio esperto. Estilo de conteúdo lifestyle e arte. Parcerias e collabs tem aqui no doc de Canva, que eu criei, então fiz uma lista de possíveis parceiros. Cara, esse documento aqui dá uma visão muito massa. Objetivos da marca. A curto prazo, lançar a marca, né? Importante, tem que começar de algum ponto. Não coloquei muitas coisas aqui, eu coloquei só a visão que eu tenho hoje, bem breve e limitada, mas tem que ser construído aos poucos também. A médio prazo, atender outras regiões do Brasil. A longo prazo, se tornar a maior marca de roupa voltada para a streetwear do Brasil. Isso aqui ficou comigo, a parte, né? Falei, eu vou fazer direção criativa, vou criar as peças. Tô naquele processo de ser urgência. Com o futuro, né, chegando, se aproximando e as coisas forem se concretizando, a ideia é montar uma equipe, um time. Mas inicialmente você tem que partir de um ponto e normalmente você parte desse ponto sozinho, né? Você é Deus, sangue, suor e sabedoria. Que mais? Data de lançamento prevista até 11/9, se possível. O que é um prazo bem apertado, porque estamos em junho. Tem julho e agosto para fazer acontecer, né? E tem todas as questões que às vezes o fornecedor atrasa, tem o processo criativo, como eu falei, não é linear, então pode ser que leve mais tempo, mas tomara Deus que dê conta de bater essa meta aí, que tá bem apertadinha, mas vai dar certo. Datas importantes a considerar, chute, pré-venda, lançamento, vai depender do fornecedor, porque eu preciso pelo menos de uma peça piloto para conseguir produzir esse material aqui. A partir da peça piloto, gostei, legal, mete bala, eu já consigo montar uma campanha com as peças piloto. Bermuda, camisa, chinelo, que seja, o que for produzido com uma peça, né? Tira água de rocha, né? Dá nó embaixo de água, a gente dá um jeito, beleza? E esses 2 pontos aqui eu deixei que não. Agora eu vou mostrar alguns moodboards para vocês. Essas fotos são do Pinterest, né? A fonte de onde eu fiz esse compilado. São bonés e toucas que eu gosto da estética e que eu faria algo parecido. Lembre-se, referência é para ser referência, não cópia, não plágio, nunca, jamais. Enfim, esse é um. Qualquer coisa, tira um print aí para olhar com calma, beleza? Mostrar aqui outro. Que era de embalagem. Que é de embalagem, né? Meu sonho de paixão era conseguir fazer a embalagem em forma de cilindro. Porque eu não vi ninguém até hoje das marcas que tem saindo, fazendo, achei super diferente, gosto muito do conceito, só que o processo de produção é embaçado. Pelo que eu pesquisei, é difícil, porque teria que comprar no formato ideal, né?
E para mandar para outra pessoa, provavelmente teria que para mandar pro pessoal, né, para fazer um envio pelos correios, teria que colocar dentro de uma embalagem, o que não faz muito sentido, porque ficaria uma embalagem dentro de uma embalagem, fora que, tipo, teria que comprar cru e mandar personalizar. Então, o custo e o processo é lento e caro, entende? E eu quero que seja algo mais rápido e prático. Isso aqui também, cara, eu achei genial quando eu vi. Eu falei, isso aqui é um conceito da hora, legal. A pessoa que pensou nisso aqui, ela foi muito criativa e conversaria total com a proposta da minha marca, que é para artistas. E pega a questão do ilustrador, do designer, do muralista. Achei super interessante. Perdoa a minha dicção, às vezes ela falha. Aqui é de logo. Então, eu peguei um pouco da estética bem high school, bem americano na hora que eu tava construindo, só que eu fugi um pouco disso porque eu acho que tá batido já. Eu vou fazer outro desse que é de blusa, porque eu percebi que tá saindo muita marca com essa proposta aqui, que é do Clube 1984. Foi uma das primeiras que eu vi seguindo essa estética, uma fonte mais escrita à mão, né? Vamos simplificar as coisas, com uma fonte elegante, uma mais minimalista, e juntou isso trazendo uma pegada bem criativa e fez uma combinação hierárquica ali de fonte bem legais, saiu bastante. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu vou fugir totalmente da estética, porque não vou. Mas eu quero sair um pouco dessa pegada aqui, porque já tem muitas marcas fazendo isso, inclusive marcas nacionais. Entendeu? Para mim fica muito próximo do plágio, não referência, e daí eu quero fugir um pouco disso. Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Eu vou tentar editar ele para ele não ficar tão longo, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e que você consiga acompanhar o processo criativo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Beijo e fui!